Na era medieval, sexo era pecado e deveria ser evitado a todo custo. A vida entre quatro paredes ficou mais recatada por causa da influência da Igreja Católica. Como os casamentos eram arranjados por interesses econômicos, o cavaleiro e a dama quase nunca ficavam juntos. Os noivos arranjados muitas vezes só se conheciam por meio de retratos pintados à hora. A igreja dirigiu suas preocupações ao comportamento sexual de seus adeptos por quase toda a Europa, baseando-se na Bíblia, o livro sagrado dos cristãos. Passou a emitir fórmulas e bulas contendo medidas a serem tomadas como corretas durante o ato sexual. Grande parte da preocupação da igreja repousou sobre a mulher, considerada como a mais próxima da animalidade do que o homem. Seu caráter frio, úmido e voluptuoso permite ter sensações mais intensas do que o macho. O homem, porventura, restava-se controlar-se a não cair em tentação, pois explica que caberia a eles não se entregar às carícias femininas, a fim de evitarem um estágio impossível de se refrear. Só uma posição era concedida pela igreja, a missionária. Ela tem esse nome porque os missionários cristãos queriam difundir seu uso em sociedades onde predominavam outras práticas. Para os cristãos, ela é a única posição apropriada para desincentivar o prazer sexual solitário. Surgiram nessa época os mitos de que os meninos ficavam com espinhas ou calos nas mãos caso se masturbassem. Se uma menina se tocasse, ou estava tendo um encontro com Satã, ou havia sido enfeitiçada por bruxas. A paranoia era tão grande que muitos tomavam banho vestidos. Até o banho era considerado ato libidinoso. Como os homens não podiam ter prazer com as esposas, a procura por prostitutas era grande. Ao mesmo tempo em que eram mal vistas pela sociedade e pela igreja, as profissionais do sexo tinham que doar metade de seus lucros ao clero, que foi o que instituiu o Papa Clemente II. Pode-se deduzir que a relação sexual é um ritual, cujo protagonista é um homem. A partir daí, entende-se as diversas formas de brutalidades, misoginia e posturas sexistas em relação à mulher medieval. A relação homossexual era chamada sodomia e era crime com pena de morte. Além de ser considerada heresia pela igreja, os homossexuais poderiam até ser queimados em fogueiras. Naquela época, o único que se dava bem era o senhor feudal. Além de colocar o cinto de castidade em sua esposa, ele tinha o direito de manter relações sexuais com qualquer noivo em seu feudo na primeira noite do casamento dela. O cinto de castidade era como se fosse uma armadura que protegia os órgãos genitais da mulher, em que o senhor feudal podia trancar com uma chave ou com um cadeado para quando ele voltasse de suas viagens soubesse que ainda estava zelado. O rapto de mulheres era corriqueiro até o século XII. Frequentemente era feito com concordância da mulher ou instigado por ela. Tratava-se de um modo de fazer valer a vontade dos pombinhos contra um casamento arranjado ou um meio de uma mulher se livrar de um mau marido.